Olá! A história que a gente vai mergulhar hoje é de um santo que ensina uma verdade, muito profunda sobre a vontade de Deus. É a história de uma missão que era para ser global, sonhada para o mundo inteiro, mas que foi cumprida, na verdade, dentro de quatro paredes. Vamos tentar entender o paradoxo de São Leopoldo Manditti? A gente começa com essa frase do próprio São Leopoldo, que assim, de primeira pode até parecer meio enigmática, mas acredite, nela está o segredo de toda a vida dele, o programa espiritual que transformou o que parecia uma contradição numa prova de fidelidade heróica. Para a gente entender de verdade o voto que definiu São Leopoldo, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e entender o mundo que formou ele. Um mundo que era marcado por uma divisão religiosa muito dolorosa. Ele nasceu em Castelnovo de Cáttaro, que hoje fica em Montenegro. E para esse jovem, o Bogdan, a separação entre católicos e ortodoxos não era, uma coisa de livro de história. Era uma ferida aberta no corpo de Cristo, uma dor que ele via todo dia ali, na terra dele. Olhando aqui os títulos dele, apóstolo do confessionário e apóstolo da unidade dos cristãos, podem até parecer missões diferentes, né? Mas na verdade são os dois lados da mesmíssima moeda, a reconciliação. A reconciliação da alma com Deus no confessionário e a reconciliação entre os irmãos separados. E é aqui que tudo começa. Esse voto, feito em segredo, se tornou o eixo central de toda a existência espiritual dele. Era a missão para a qual ele tinha certeza que Deus o tinha chamado. Era o fogo que queimava no coração dele. Bom, com essa missão tão clara no coração, a gente podia esperar que as portas se abrissem, certo? Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Ele começou a se deparar com uma série de obstáculos que pareciam um grande não de Deus. Assim que ele foi ordenado padre, não perdeu tempo. Pediu logo de cara para os seus superiores para ser enviado para as terras dos cristãos ortodoxos e começar o seu trabalho de unificação. Era o sonho da vida dele. E aqui a gente vê o paradoxo divino na vida dele de uma forma muito clara. As ferramentas que, humanamente falando, ele mais precisaria para essa missão pública, um corpo forte, uma voz clara, foram justamente as que Deus não deu para ele. Aos olhos do mundo e dos superiores dele, ele era simplesmente inapto. Essa imagem comovente que ele mesmo usou revela a tensão constante que ele vivia. Imagina só, um coração que ansiava por uma missão, mas um corpo que o impedia de realizá-la. Ele estava numa gaiola em Pádua, mas o coração dele estava lá, no Oriente. Então, como é que ele resolve essa contradição tão profunda entre o voto que ele fez e a realidade dele? É exatamente aqui que a santidade encontra um caminho. É aqui que a genialidade espiritual dele brilha de um jeito incrível. O campo de missão que os superiores deram para ele tinha só alguns metros quadrados. Um confessionário minúsculo na cidade de Pádua, na Itália, onde ele ficou pela maior parte da vida. Esse seria o mundo dele. Décadas antes da Igreja começar a discutir formalmente esse conceito, lá no Concílio Vaticano II, São Leopoldo já vivia isso na prática. Ele entendeu que ia alcançar a unidade não com viagens ou debates, mas de joelhos. E aqui está a solução divina para o paradoxo. Ele não abandonou o voto dele. Ele o cumpriu de um jeito ainda mais profundo, um jeito místico. Cada pecador que ele reconciliava com Deus no confessionário se tornava a sua oferenda, a sua oração e o seu sacrifício pela unidade dos irmãos do Oriente. Essa missão tão única fez dele um verdadeiro mestre da misericórdia de Deus. Mas a abordagem dele era tão radical, tão fora da curva, que chegou a atrair críticas dos próprios irmãos de convento. Ele passava de 10 a 15 horas por dia no confessionário, muitas vezes numa cela gelada, sem aquecimento no inverno. E alguns dos seus confrades achavam que ele não era rigoroso o suficiente, sabe? Que ele perdoava com muita facilidade. E essa era a defesa dele. E olha, isso aqui não é uma frase sentimental. É uma declaração teológica profundíssima. Ele entendia que a justiça divina foi perfeitamente satisfeita na cruz. O preço já foi pago. No confessionário, o sacerdote não é um juiz que condena, mas um médico que aplica o remédio da salvação. Um remédio comprado com o sangue de Cristo. O impacto dessa vida tão escondida foi imenso e foi selado por um milagre que fala diretamente com os nossos tempos tão turbulentos. Vamos passar rapidinho pelos momentos-chave que cimentaram o legado dele, começando com um evento dramático que aconteceu só 2 anos depois da sua morte. A igreja e o convento, onde ele passou décadas da sua vida, foram reduzidos a escombros. E no meio daquela destruição toda,
Uma descoberta inacreditável foi feita. Tudo, absolutamente tudo, foi aniquilado pelas bombas. A única coisa que permaneceu de pé, milagrosamente intocada no meio das ruínas, foi a pequena cela de madeira onde ele derramou a misericórdia de Deus por décadas a fio. Isso cumpriu uma profecia que ele mesmo tinha feito. Foi uma confirmação de que o ministério da misericórdia é indestrutível, mesmo quando tudo ao redor desmorona. A vida dele o torna um padroeiro poderoso para os nossos tempos. Ele é um antídoto contra aquele rigorismo que esquece a misericórdia e contra a polarização que destrói a unidade. Ele nos mostra que a cura para as grandes divisões do mundo começa na fidelidade ao nosso pequeno dever de cada dia. Isso tudo nos leva a uma reflexão muito pessoal. Qual é o nosso Oriente? Aquele grande sonho, a grande missão que a gente deseja para a nossa vida. E qual é a nossa Pádua? Aquele dever pequeno, talvez até frustrante, repetitivo, que Deus, na realidade, nos deu. A vida de São Leopoldo nos desafia, e se a fidelidade heróica na nossa pequena Pádua for exatamente o que Deus nos pede para curar o mundo, a santidade, no fim das contas, não está em realizar nossos grandes planos, mas em amar e abraçar a vontade de Deus na nossa pequena e concreta realidade.